Dizem que nenhum homem jamais lutou como Aquiles. Nenhum guerreiro foi tão rápido, tão preciso, tão implacável. Mas também nenhum homem foi tão preso ao próprio destino. A lenda conta que ele nasceu invencível ou, ainda assim, condenado. Porque desde o primeiro sopro de vida, a morte já o observava. Aquiles era filho de Peleu, um mortal, e Tétis, uma deusa do mar. E quando nasceu, sua mãe tentou enganar o destino. Mergulhou o filho nas águas do rio Estige, o rio que tocava o submundo, acreditando que aquele banho o tornaria imortal. Mas Tétis o segurou pelo calcanhar e naquele pequeno ponto, a eternidade não o tocou. O resto da história você já conhece. Aquiles cresceu sabendo que era diferente. Sabia que a glória o esperava, mas também que ela cobraria um preço. Os deuses lhe deram uma escolha: viver uma vida longa e comum, ou uma vida curta, mas eterna na memória dos homens. E ele escolheu o fogo da fama, sabendo que a chama queimaria rápido demais. Mas o que leva alguém a escolher a morte, em troca de um nome que ecoe para sempre? Talvez a mesma força que moveu todos os heróis trágicos da humanidade. O desejo de significado, a sede de deixar uma marca no mundo, mesmo que o preço seja o próprio sangue. Aquiles não era um deus, nem um homem comum. Era a ponte entre ambos, um corpo mortal com a alma de um raio. E quando embarcou para Troia, ele sabia que caminhava rumo à própria destruição. Durante 10 anos de guerra, seu nome foi sinônimo de medo. Aquiles não lutava por reis, nem por poder. Ele lutava por si mesmo. Cada golpe era um desafio ao destino, um grito contra a inevitabilidade da morte. E, ironicamente, cada vitória o aproximava mais dela. Mas a tragédia de Aquiles não está apenas em sua morte. Está em sua raiva, em sua incapacidade de lidar com a perda, com a injustiça, com o amor. Quando Agamenon tomou Briseida, a mulher que ele amava, Aquiles se retirou do campo de batalha. E enquanto o maior guerreiro da Grécia se recusava a lutar, milhares morriam. Seu orgulho pesava mais que a honra. E esse é o primeiro sinal de sua humanidade. Aquiles, o invencível, era vulnerável não apenas no calcanhar, mas também no coração. Porque, no fundo, sua guerra era contra ele mesmo, contra o medo de ser esquecido, contra o destino que ele próprio escolheu. E então veio a morte de Patroclo, seu amigo, irmão, talvez algo mais. Foi nesse momento que o herói desabou, o guerreiro que nada temia, chorou como um homem, e sua dor o devolveu à batalha, não por glória, mas por vingança. O campo de Troia tornou-se um espelho de sua alma, caótico, devastado, sem redenção. Aquiles matou Heitor com uma fúria divina, e ao fazê-lo, selou o próprio destino, pois ao vingar a morte de seu amigo, ele destruiu a última parte de si que ainda era humana. Dizem que o golpe final veio de uma flecha, guiada pelo deus Apolo, que atingiu justamente o ponto esquecido, o calcanhar. Mas talvez Aquiles já estivesse morto muito antes disso. Morreu no instante em que percebeu que nenhuma vitória é suficiente, quando o inimigo é o próprio tempo. Aquiles buscava a imortalidade da lembrança. Ele conseguiu, mas o preço foi perder a própria vida tentando alcançá-la. E essa é a ironia mais cruel da mitologia grega. Os deuses invejavam os homens porque apenas quem morre sabe o valor da existência. A fúria de Aquiles é, na verdade, a fúria da humanidade. O grito de todos nós contra o esquecimento. Cada conquista, cada arte, cada guerra é uma tentativa de dizer: eu estive aqui. E nesse sentido, Aquiles nunca morreu. Porque Aquiles não representa apenas a força. Ele representa o confronto entre o divino e o humano, entre o desejo de eternidade e a certeza da morte. E essa é uma guerra que todos nós travamos. Há um pouco de Aquiles em cada um de nós.
na raiva que explode quando perdemos o que amamos, no orgulho que nos faz cometer erros irreparáveis e no desejo insaciável de deixar algo que dure além da vida. Aquiles nos lembra de que não há vitória sem dor, nem glória sem sacrifício, e que talvez, no fim, o verdadeiro heroísmo não esteja em vencer os outros, mas em enfrentar o próprio destino com coragem. Quando você olha para a própria vida, quantas vezes já desafiou o que estava escrito? Quantas vezes lutou por algo, mesmo sabendo que poderia perder? Talvez seja isso que os deuses sempre admiraram nos mortais, porque, como Aquiles, sabemos que um dia o tempo nos vencerá, mas ainda assim escolhemos lutar. Se você quer continuar explorando os segredos, os mitos e os dilemas da alma humana, inscreva-se no canal e mergulhe nas histórias que os deuses tentaram esconder.